Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia, bora para mais uma semana de notícias jurídicas. Hoje, no Direito Processual Civil, a gente vai ver o STJ que definiu quando beneficiários de ações coletivas podem contestar a devolução de valores pagos por liminar. E no administrativo, o CNJ afastou a desembargadora Nelma Sarney e juízes do TJMA por suspeita de organização criminosa. No tributário, uma coluna apontou que a reforma sem vetos pode ampliar injustiças. E no empresarial, um júri nos Estados Unidos condenou a Apple a pagar 634 milhões de dólares por violação de patente em smartwatches. E no tribunal do júri, o TJMG validou uma prática de justiça restaurativa em caso de tentativa de homicídio e a ré foi absolvida em decisão considerada inédita no país. Então fique ligado que a gente vai falar de todos esses casos por aqui. Mas antes da gente partir para as notícias, eu quero ler o comentário aqui do Gustavo. Ele falou assim: bom dia, com toda certeza, controles mais rígidos pelo INSS evitaria muitas fraudes. Contudo, se faz necessário uma rigidez interna pelas instituições, já que grande parte das fraudes são vazamentos internos por próprios funcionários. A facilidade na formalização dos contratos por parte dos agentes facilita as fraudes. Mais um episódio maravilhoso, vocês são incríveis, grande abraço para todos. Muito obrigada pela sua participação aqui no episódio, Gustavo. Café na mão, fone no ouvido, então bora pro episódio que hoje, segunda-feira, tem giro jurídico. E bora com o nosso giro jurídico e a gente já começa com direito do trabalho. Uma garçonete foi chamada de curupira e água de salsicha após aparecer no trabalho com cabelo ruivo. E além do bullying da supervisora, acabou demitida, mesmo recebendo elogios de clientes. Ela relatou que passou a sofrer pressão para tirar o ruivo, porque o tom não estaria dentro do padrão da empresa. Enquanto a defesa alegava apenas querer manter a aparência discreta e natural, prevista no manual interno. O TST, porém, entendeu que houve abuso na imposição de padrões estéticos e na dispensa sem justificativa clara, reconhecendo dispensa discriminatória, condenando a indenização em dobro pelo período entre a demissão e a sentença, além de danos morais. Em entendimento reafirmado por um ministro do STJ, cabe ao Ministério Público provar que um print de WhatsApp apresentado no processo ele é verdadeiro, já que no processo penal, quem acusa tem o dever de demonstrar a confiabilidade da prova. A corte tem alertado que print isolado, que é sem perícia, sem espelhamento do aparelho ou sem confirmação das partes, não basta para condenação, pois é possível cortar, editar ou alterar conversas, e a cadeia de custódia precisa ser respeitada. Assim, o MP deve comprovar origem, integridade e contexto, enquanto a defesa tem espaço técnico para contestar a validade desse tipo de prova. E no direito administrativo, os Correios apresentaram ao TCU um plano que prevê o desligamento de 10 mil funcionários via PDV e a busca de um empréstimo de 20 bilhões para enfrentar um rombo de 4,37 bilhões de reais registrado apenas no primeiro semestre de 2025, medida classificada pelo Tribunal de Contas como de alto risco. Parlamentares da oposição já acionaram o órgão para questionar se a operação atende aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, enquanto a estatal afirma que só deve voltar a ter lucro em 2027. E até lá tenta vender imóveis, renegociar contratos e buscar recursos no exterior, inclusive em bancos ligados ao BRICS. O governo retirou os Correios da lista de privatizações e o plano depende de análise jurídica rigorosa, especialmente sobre PDV e operações de crédito à empresa pública. O TJ de São Paulo decidiu que um advogado não pode cobrar honorários por via executiva sem contrato escrito, julgando improcedente a tentativa de cobrança baseada apenas em acordo verbal e na atuação demonstrada nos autos. O tribunal aplicou o artigo 784 do CPC, que exige título certo, líquido e exigível para execução. Entendimento que, embora encontre divergência em algumas decisões que aceitam cobrança mediante prova da prestação de serviços, reforça o risco de não formalizar contratos. Assim,
O caso evidencia a necessidade de documento assinado, registros e comprovações para evitar prejuízo, mesmo após plena atuação no processo. Ô, gente, atenção aqui nesse recado que a gente tem. Se você aí trabalha com advocacia e sente que poderia estar muito mais longe, esse convite é para você. Começa hoje o Congresso de Marketing e Prospecção Jurídica da Jusparceiro. 3 dias para você aprender de forma prática e ética como se posicionar, atrair clientes de verdade e construir uma presença sólida no mercado jurídico. Sem prometer resultados, sem fórmula mágica, só a estratégia que funciona. E o melhor de tudo é totalmente gratuito. Já anota aí, dias 17, 18 e 19 de novembro, sempre às 19 horas e tudo online, ou seja, não tem desculpa não. É a oportunidade que você estava esperando para finalmente tirar sua advocacia do lugar. Se eu fosse você, não perderia, hein? O link para se inscrever tá na descrição desse episódio, então abre aí depois que você terminar de ouvir a gente e já garante a sua vaga. E bora voltar com as nossas notícias com direito processual civil. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou tese no incidente de assunção de competência 17, instaurado a partir do recurso especial 1.860.219, para definir se beneficiários de uma ação coletiva ficam automaticamente submetidos à decisão que determinou a devolução de valores recebidos por uma liminar depois revogada. O caso se originou de uma ação coletiva movida por entidade de servidores, em que uma tutela provisória gerou pagamentos remuneratórios. No julgamento final, a decisão determinou que tais valores fossem devolvidos. Diante disso, diversos servidores passaram a ajuizar ações individuais para discutir a restituição, alegando peculiaridades pessoais, boa-fé, natureza alimentar das verbas e proteção da confiança legítima. Com a multiplicidade de processos, o STJ instaurou o IAC para responder à questão jurídica central. Se é possível rediscutir em ações individuais a coisa julgada formada na ação coletiva que determinou a devolução dos valores pagos por tutela antecipada posteriormente revogada. Segundo o colegiado, a resposta não é binária, pois a sujeição do beneficiário à ordem de devolução depende da análise de parâmetros jurídicos específicos. A decisão reconhece que a tese firmada deve ser observada nacionalmente, nos termos do sistema de precedentes qualificados previsto no Código de Processo Civil. De acordo com o acórdão, o precedente diferencia a coisa julgada coletiva, que produz efeitos para todo o grupo substituído, da possibilidade de o beneficiário discutir individualmente aspectos ligados à obrigação de devolver valores pagos durante a liminar. A tese dialoga com o regime das ações coletivas previsto no Código de Defesa do Consumidor e esclarece que, diante da revogação da tutela provisória, a análise sobre a devolução pode considerar elementos jurídicos como boa-fé, proteção da confiança e caráter alimentar das verbas, conforme alegado nos processos individuais. E bora com direito administrativo. O Conselho Nacional de Justiça instaurou processo administrativo disciplinar contra 7 magistrados ligados ao Tribunal de Justiça do Maranhão, sob suspeita de integrarem uma organização criminosa voltada a fraudar decisões judiciais em prejuízo do Banco do Nordeste. Entre eles está a desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, ex-corregedora-geral de Justiça e cunhada do ex-presidente José Sarney, que, assim como os demais magistrados em atividade, foi afastada cautelarmente do cargo. A investigação teve origem em relatórios do COAF, que apontaram movimentações financeiras atípicas relacionadas ao levantamento de alvarás em processos considerados fraudulentos. Segundo o voto do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, os elementos reunidos indicam a atuação coordenada de desembargadores e juízes para proferir decisões em desacordo com a legislação, favorecendo o ex-advogado do Banco do Nordeste, Francisco Xavier de Souza Filho, com liberações milionárias. O CNJ descreve um esquema que envolveria a indicação direcionada de magistrados para processos específicos e o uso de manobras processuais destinadas a permitir a liberação rápida de valores antes da análise por instâncias superiores. Entre os casos citados estão a expedição de um alvará de cerca de 14,1 milhões de reais, contrariando o parecer da Contadoria Judicial,
e uma penhora superior aí a 4,8 milhões, determinada sem nova remessa ao setor técnico. A investigação também aponta possível pagamento de propina por meio de depósitos fracionados em espécie, com indícios de lavagem de dinheiro que alcançariam centenas de milhares de reais em favor de magistrados. O papel da desembargadora Nelma Sarney é descrito como central, especialmente pelo uso da Corregedoria Geral para redistribuir processos a magistrados supostamente alinhados ao esquema. Paralelamente ao PAD no CNJ, os fatos também são apurados criminalmente pelo Superior Tribunal de Justiça. As defesas negam irregularidades e afirmam a legalidade das decisões, lembrando que a abertura do PAD inaugura fase de instrução disciplinar com contraditório, ampla defesa e presunção de inocência. E vamos agora com direito tributário. Uma coluna publicada por Veículo Econômico Relevante apontou preocupações sobre a proposta de reforma tributária em tramitação no Brasil, especialmente caso o eventual veto presidencial seja rejeitado. Segundo o texto, existe receio de que o sistema resultante acentue distorções já existentes. As críticas apresentadas se dividem em 3 pontos. O caráter indireto da nova tributação sobre consumo, que tende a pesar proporcionalmente mais sobre famílias de menor renda. A manutenção de privilégios ou regimes especiais que favorecem determinados setores. E a complexidade de transição e implementação, que pode gerar insegurança jurídica e favorecer grupos já consolidados. A coluna registra que a reforma dialoga com a Emenda Constitucional 132 de 2023 e com a Lei Complementar 214 de 2025, normas que reformularam a cobrança de impostos sobre bens e serviços. Estudos mencionados indicam que mudanças no imposto sobre consumo podem ter impacto regressivo, onerando mais as famílias de menor renda em proporção. O argumento levantado é que um veto poderia impedir cláusulas consideradas nocivas, funcionando como salvaguarda para proteger contribuintes vulneráveis, ampliar a transparência e evitar que interesses especiais capturem benefícios da reforma. Sem esse veto, afirma a publicação, a reforma corre o risco de renovar a injustiça tributária. A coluna também relata medidas sugeridas por especialistas para reduzir possíveis desigualdades, como alíquotas diferenciadas ou créditos tributários para famílias de baixa renda, eliminação de regimes especiais sem justificativa normativa, maior clareza nos critérios de transição e instrumentos de monitoramento e avaliação após a implementação. No resumo apresentado, embora a reforma possa apresentar avanço em termos de simplificação e federalização da arrecadação, a omissão de vetos ou ajustes críticos pode comprometer o equilíbrio entre eficiência e justiça, tornando importante acompanhar o texto normativo final, as negociações, os vetos e as emendas que moldarão o novo sistema. Bora falar de direito empresarial. Um júri federal na Califórnia condenou a Apple ao pagamento de 634 milhões de dólares à empresa de tecnologia médica Masimo por violação de patente relacionada à leitura não invasiva de oxigênio no sangue em smartwatches. Segundo a decisão, recursos como o modo de treino do Apple Watch e as notificações de frequência cardíaca teriam incorporado tecnologia que reproduz, sem autorização nenhuma, solução patenteada pela Masimo. A disputa entre as empresas é bem antiga. A Masimo acusa a Apple de aliciar funcionários e se apropriar de sua tecnologia de oximetria de pulso, enquanto a Apple afirma discordar do veredito. Já anunciou que vai recorrer e sustenta que a patente teria expirado lá em 2022. O veredito se soma a outros embates regulatórios entre as partes. Em 2023, a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos determinou o bloqueio das importações dos modelos Apple Watch Series 9 e Ultra 2, por entender que a tecnologia de medição de oxigênio viola patentes da Masimo. Para contornar a decisão, a Apple retirou temporariamente o recurso de oximetria desses modelos e depois reintroduziu uma versão atualizada, aprovada pela Alfândega e Proteção de Fronteiras. Mesmo assim, a ITC reabriu o procedimento para avaliar se essa solução modificada
ainda infringe os direitos de propriedade intelectual da Masimo. Segundo o conteúdo enviado, o caso ele envolve várias frentes de tutela da propriedade intelectual, como ações civis indenizatórias por infração de patente, procedimentos administrativos na ITC com potencial de banir produtos do mercado norte-americano e discussões paralelas sobre segredos industriais e desenhos industriais. Embora o júri tenha analisado apenas uma patente expirada, a condenação diz respeito ao uso da tecnologia no período em que ela estava vigente. O texto também relata que, para empresas de tecnologia e saúde digital, situações como essa representam riscos ao integrar tecnologias médicas em dispositivos de consumo sem acordos claros de licenciamento, podendo gerar impactos financeiros, medidas restritivas e negociações obrigatórias de licenciamento, além de influenciar portfólios de patentes em setores intensivos em inovação. E bora para nossa última notícia do dia, para a gente fechar essa segunda-feira. O segundo tribunal do júri de Belo Horizonte validou o uso de justiça restaurativa em um caso de tentativa de homicídio e absolveu a ré, em decisão apontada como inédita aqui no Brasil. Segundo informações oficiais, o procedimento foi conduzido sob supervisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e reacendeu o debate sobre os limites e as potencialidades da justiça restaurativa em processos de competência do júri. A prática foi utilizada como processo colaborativo, com participação das pessoas envolvidas no conflito e foco na restauração das relações sociais. De acordo com o material divulgado, o procedimento buscou criar um espaço de escuta, reconhecimento de responsabilidades e construção de compromissos futuros, indo além da verificação tradicional de culpa e pena. No plano normativo, a iniciativa está alinhada à Resolução 225 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a Política Nacional de Justiça Restaurativa no Judiciário e define princípios, métodos e práticas voltados à transformação de conflitos e à reparação de danos. Tribunais de todo o país, incluindo o TJMG, vêm estruturando centros e programas específicos com base nessa política. O diferencial está na aplicação dentro de um processo do Tribunal do Júri, que tem soberania dos veredictos garantida pela Constituição. A validação da prática restaurativa e a absolvição da acusada levaram à discussão sobre como essas ferramentas podem ser incorporadas sem substituir o processo penal, mas funcionando como etapa complementar em situações de voluntariedade e segurança. O texto enviado menciona que a adoção dessas práticas exige critérios claros, como o preparo das equipes, proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade e respeito às garantias processuais. E aponta também que a experiência mineira pode servir de referência para outros tribunais, ao mesmo tempo em que levanta questionamentos sobre o impacto da prática na convicção dos jurados e sobre a necessidade de assegurar consentimento livre de pressões. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente nessa segunda-feira. E como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. O Reinaldo, a Bela, Ciborgue, Gustavo, Ayumi, Felipe, Gisele, Bianca Martins, Renato Martoni, Guilherme Chaves e Felipe Calou. Muito obrigado a todos que comentaram. Ô Victor, achei muito pouco comentário, muito pouco. Galera, bora dar uma animada aí, eu quero mais comentário. Já é segunda-feira, vamos começar a semana naquele gás. Quero ver todo mundo batendo ponto aqui, viu? Estamos precisando de mais uma meta de comentários, né? Pro pessoal voltar a comentar aqui com a gente. Então a meta de hoje, desse episódio aqui, eu quero 30 comentários. Eu quero que vocês falem de qual estado que vocês são, porque tem muito ouvinte novo chegando por aí e a gente quer conhecer essa galera nova que tá ouvindo a gente. Então já deixa aí nos comentários. E outra coisa, eu quero saber se você já montou sua árvore de Natal. Tava pensando nisso aqui agora há pouco, antes de começar a gravar. Olha, Laís, eu não montei a minha porque os meus gatos simplesmente iriam destruir tudo. Mas e aí na sua casa? Eu ainda não montei. Eu acho que eu vi em algum lugar que o certo é final de novembro, eu não sei a data certa. E se alguém aí souber a data certa de montar a árvore, já deixa aí no comentário pra ajudar a gente. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Compartilha também o episódio lá nos stories e marca a gente no @lo.lera que a gente tá sempre repostando por lá. Se cuida, bom estudo, boa semana pra gente e até amanhã.